Só da igreja com a paz do Senhor Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, para receber, Senhor, Pai, a Tua palavra. Entoamos louvores, entregamos a Ti, Senhor, Pai, adoração e oração. Cremos, Senhor, que nessa via, Senhor, no qual nós enviamos a Ti, e agora, Senhor, receberemos de Ti a Tua palavra, a Tua mensagem, a Tua direção, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, abençoa cada um que aqui está, Senhor. Purifica os ouvidos dos Teus filhos para que eles possam ouvir de bom agrado a Tua palavra e ter ela pregada na tábua do coração para que eles possam praticar conforme a Tua vontade. Da mesma forma, aquele que estiver assistindo, Senhor, seja abençoado e tocado pelo Teu poder, pela Tua presença, porque o Senhor pode todas as coisas e alcança qualquer lugar, Senhor. O Senhor está presente, tanto lá quanto aqui. Então, Pai, nos abençoa. Fala conosco nessa noite. Fala comigo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. É maravilhoso que dessa vez a gente nem precisou pedir para aplaudir, né? Aos poucos nós vamos exaltando o Senhor sem precisar falar. É assim que tem que ser feito. Igreja, nós conhecemos a criação de Deus, fazemos parte da criação de Deus. Somos criação de Deus. E nós sabemos que no livro de Gênesis, do início do seu primeiro capítulo, a criação de todas as coisas, até o seu último capítulo, no número de 50, com a morte de José, no versículo 26. Tudo isso faz parte de uma criação. Então essas histórias nós conhecemos. Nós conhecemos sobre o feito de Deus desde o início. Nós conhecemos assim que Deus fala com Adão, assim que Deus fala com Eva. Nós conhecemos que logo em seguida, depois do que acontece, nós sabemos também do que se passou e veio Noé. E logo depois nós sabemos de mais histórias, e em seguida depois vem Abraão, Isaac, Jacó. Chegamos até José. Mas de verdade o que eu quero dizer com isso tudo é que dentro dessa criação, desse livro de Gênesis, são diversas histórias que nos fazem crer e entender o porquê devemos crer e confiar no Criador. Isso são coisas que vieram lá de trás. Isso são histórias que você não viveu, não conviveu, você somente ouviu falar. Histórias que vêm de 3.000 anos antes de Cristo. Até porque a data da criação ela não tem definição, a gente não sabe o certo, ninguém sabe dizer o dia que tudo foi criado. Mas estudando, o estudo, ele mostra que mais ou menos há 3.000 anos atrás, a Arca de Noé foi criada, antes de Cristo. E aí nós perguntamos, o que nós temos a ver com tudo isso? Temos a ver porque hoje nós adoramos um Senhor, que o Criador nos enviou, o Senhor Jesus. E Ele estava em tudo isso. Ele estava desde o início. Antes de nós, antes do mundo ser mundo, Ele estava lá. As coisas aconteceram primeiro. Então entenda, isso é muito importante. Nós precisamos entender que antes de acontecer alguma coisa aqui na terra, ela vai acontecer primeiro no céu. É lá que se inicia tudo. As coisas se iniciam lá. E as coisas para a minha vida e para a sua vida, ela tem que vir de cima. Não é de baixo. Ela vem de cima. Daqui de baixo, a única coisa que tem que subir para Deus é a sua adoração. Daqui de baixo, a única coisa que tem que subir para Deus é o seu louvor. As suas lágrimas. Porque Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita.
Muitas vezes nós dobramos o joelho e pedimos. Pedimos, e muitas vezes não somos atendidos. E nos entristecemos. Mas a palavra do Senhor também diz que nós pedimos mal. Não sabemos pedir. Porque agora eu aprendi, e assim a gente aprende com o tempo, que quando nós pedimos algo para nós mesmos, dificilmente a gente consegue. Porque do que você precisa, Ele já sabe. O Senhor já sabe do que você precisa. Ele conhece o seu coração, Ele esquadrinha, os teus pensamentos, tudo, Ele conhece você. Ele sabe quem você é. Ele sabe a forma que você pensa. E muitas vezes eu e você pedimos algo para Deus, usando palavras que nós sabemos que nós não vamos cumprir. E prometemos muitas vezes. Porque um dia eu já estive nessa posição. Hoje não mais. Porque eu sei a importância que é prometer algo para o meu Deus e não cumprir. Eu aprendi. Então nós precisamos entender o quanto é importante estar na presença do Senhor e entender a criação. Muitas vezes nós paramos para falar da criação e achamos que é a historinha, como foi usada aqui. O contexto ele foi usado numa peça teatral para criança aqui, se eu não me engano, no retorno, na primeira festa a voltar, foi falado da criação. E muitos lugares também, eles só usam essa pregação da criação para falar para as crianças, para os jovens, mas de verdade, eu e você precisa conhecer a criação. Você precisa saber o que é a criação de Deus e o que foi feito. Não é simplesmente Deus fez assim, assim, haja luz, assim vai ser e pronto. Não é só isso, gente. O mesmo poder que foi usado para fazer tudo isso, Ele está sobre a sua vida. O mesmo que usou tanto amor para criar todas essas coisas, hoje habita dentro de vós. Aí eu me pergunto quantas vezes digo, o Espírito Santo, ele veio depois de Jesus, porque Jesus disse, eis que eu vou e o Consolador virá. Peraí, virá da onde? Então ele já estava lá. E a palavra do Senhor também vai dizer lá na frente, que Jesus já estava conosco, antes que o mundo fosse mundo. Alguns livros dizem antes que o mundo fosse fundado, antes da fundação, antes da existência. Então ele também já estava lá. Então eu entendo que antes de tudo isso havia um céu, onde tudo começou. Amém? É só para que nós entenda que Abraão foi pai de multidões. Abraão, ele herdou, Abraão, ele recebeu muita coisa. E você também pode receber. Você também pode herdar de Deus tudo aquilo. Você só não será ainda como Abraão, um pai de nações, porque isso já foi entregue a ele. Mas você já é filho. Você já é filho. Você já é co-herdeiro. Você já herdou uma nova Jerusalém. Você já é dono de uma terra. Amém? Livro de João, capítulo 1. Aleluia. 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 Eu queria muito poder falar com Deus como Abraão falou. Ouvir a voz de Deus. Como Abraão ouviu. Eu queria muito poder estar como Noé, construindo algo, dizendo que Deus está falando comigo e eu estou construindo, e muitos me chamando de louco. Isso pode acontecer? Pode acontecer, igreja? Já está acontecendo. E vocês estão dentro da arca. Porque para um pastor abrir um ministério, só ouvindo a voz de Deus.
para o pastor, ele abrir o ministério formado por Deus, construir uma arca com que o Senhor envie o povo para ouvir a verdade, só Deus. A palavra do Senhor diz que a porta que Deus abriu, o homem não fecha. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Vamos falar com fé, igreja? Sim, vamos acordar na mesma força. No princípio era o verbo, e o verbo estava com... E o verbo era... Olha que delícia. Ele se agrada disso. Prossiga. E ele estava no princípio com... Lindo. Prossiga. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era... Pode parar. Engraçado que nós paramos para falar disso, e sabe o que me vem aqui, pastor? A criação, o louvor. No início foi a criação. E lá na frente, João veio anunciar aquele que nós tanto aguardamos, aquele que nós esperamos que volte. Hoje você é João Batista. Hoje você é João Batista. Você entende o peso disso? Você entende o peso disso, pregador? Você entende o peso disso? Se colocar diante de uma nação e ter que pregar o arrependimento, ter que pregar a volta de Jesus. Porque Deus, Ele enviou João Batista para preparar o caminho. O caminho para quem? Para Cristo. Então ele pregava simplesmente: arrependei-vos, porque o caminho está chegando. E hoje eu e você estamos esperando o quê? O mesmo caminho. O mesmo caminho voltar. Por que nós sofremos o peso do pecado? Por causa de quem? De Adão e Eva. Não é por isso? Eles pecaram. Mas vamos entender em nome de Jesus, que eu estou olhando aqui, estou vendo alguns sem entender, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1. Igreja, o estar e o principal, o receber de Deus, a palavra, o entendimento, ele se inicia quando você abre o seu coração. Quando você abre o seu coração para as coisas de Deus, tudo fica tão claro. Quando você abre o seu coração para receber, assim como você recebe aqui, ó, que lindo, a presença e o Espírito Santo, e você abre o coração e deixa Ele agir, Ele trabalhar. É a mesma forma que você tem que abrir o seu coração para receber a palavra de Deus. Porque eu dependo dela, nós dependemos dela. Livro de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de... E foi a tarde e a manhã o dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E clamou Deus, e chamou Deus a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã e o dia 2.
E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era... E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempo determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares nas expansões do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Quanto mais vai passando, o bom vai diminuindo. Vai percebendo isso, igreja? Tudo aqui é trabalhado conforme a mente de Deus. Nós estamos praticando a leitura da Bíblia. Amém? E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era... Tá. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que água abundantemente produzirá conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era... melhorando. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era... percebeu? Conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. Está entendendo isso? Você consegue levar isso para a sua mente? E entender que você não vai produzir aquilo que não é para você produzir. Você já tem aquilo que é para produzir, porque Deus te criou, porque sabe o que você pode produzir. Você vai produzir conforme a sua espécie. Você vai usar aquilo que Deus te entregou. Você está entendendo? A sua alegria, ela tem que permanecer. A mesma alegria que você tinha lá fora, que você seja alegre na presença do Senhor, porque o Senhor te chamou daquele jeito. Vinde como está. O Senhor não te chamou para ficar triste, ou emburrecido, ou com cara feia numa igreja, ou estar com Deus triste, mas não, para ser aquela pessoa que você era, agora, trazendo essa alegria, para trazer almas para o Senhor, e usando essa alegria na presença dEle, porque Ele vai se alegrar com a sua alegria. Nós não estamos aqui para se entristecer, mas sim para se alegrar. Amém? 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 Glória a Deus. E viu Deus que era? Está melhorando, bom. Amém? Som. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.
E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que de semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de semente, servos para o mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, a toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito, e foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Pode parar por aqui. O dia sexto, Deus criou o homem, no dia sexto. Amém? Aleluia. Igreja, sabe por que eu li tudo isso? Para que você possa entender que essa mesma mão te criou. Eu falei tudo isso para que você possa entender. Ah, pastor, eu conheço, eu já sei. Não é isso. Nós precisamos muitas vezes lembrar o que foi feito. A gente precisamos muitas vezes tomar um pouquinho de lembrança em nossa mente, para que nós possamos lembrar do que aconteceu. Aí, se nós formos ser mais espiritual, antes de tudo isso, houve uma batalha no céu. Antes de tudo isso, aí eu digo, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor, eu estou aqui na igreja, hoje eu vivo, eu busco Jesus, mas eu não conheço, eu não sei falar dele, eu não entendo como aconteceu, como que é a história do meu Senhor. Isso não é um culto de ensino, o culto de ensino é terça-feira. O que eu estou fazendo aqui, igreja, é que você entenda que o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, começou uma obra muito grande sobre a nossa vida no céu. Foi lá que começou. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós sabemos que tudo isso aconteceu, mas para frente, se eu for continuar lendo, nós vamos ver Adão e Eva pecando, nós vamos ver o que aconteceu, mas nós não sabemos que o sacrifício de Jesus, ele já havia acontecido naquela época, naquele tempo. Por que Adão e Eva não morreu? Aleluia. Por que eles não foram mortos? Por que naquele momento que eles fizeram o erro, cometeram o erro, o Senhor tomou toda a providência? Por quê? Porque diante do Senhor não há como viver o pecado. Então o que o Senhor fez? Por que não via? Por que eles não tinham maldade? Porque eles estavam vestidos como? Glória, luz. Nós falamos, né? Nós conhecemos e falamos que eles viviam nus. E que se nós não tivesse acontecido o pecado de... Olha a mente, como é uma história infantil, gente. Nós temos em mente que nós íamos viver todos nus. Não. Nós estaríamos vestidos de glória. A sua veste seria resplandecente à luz da glória do Senhor. O seu corpo não ia ser visto, somente uma luz. E o que eles perderam foi isso. Na hora que eles pecaram, eles perderam essa glória. É isso que o Senhor não quer que você continue perdendo. É isso que Jesus não quer que nós continuamos perdendo. Você entende isso? Você entende que a vontade do Senhor é que você vá ao céu e seja glorificado? Assim como o Pai o glorificou? E como o pecado, hoje eu e você, nós estamos vivos. Porque Deus não extermina nós por causa de quem? Por causa da graça. Por causa dessa graça que foi entregue naquela cruz. Não, por causa da graça que já foi entregue antes que o mundo fosse mundo. Adão e Eva não foi morto, porque naquele momento, já estava determinado o sacrifício do Cordeiro.
naquele momento já estava determinado a morte do Cordeiro sobre a vida de Adão e Eva. O Senhor tirou eles do jardim, sim, mas fez o quê? Colocou sobre eles pele. Vestiu eles com pele de animal. O Senhor já o cobria com a pele do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro já havia sido derramado naquele tempo. Se você entrar simbolicamente, abrir a sua mente espiritual, você vai entender que o sacrifício de Jesus já tinha sido revelado a ele por Deus. E muitas vezes acontecem as coisas na nossa vida, e nós ficamos, por que Deus deixa que isso acontece? E muitas vezes acontecem catástrofes, acontecem tragédias, acontecem pandemias, e nós começamos a dizer, por que Deus permite isso? Porque é um Deus mau? Quantas vezes você se perguntou por que Deus permite isso? Quantas vezes você se achou no direito de questionar por que Deus deixa acontecer isso comigo? Eu também já questionei. Muitas vezes. O que mais uma vez nós estamos aqui vivendo é que você entenda que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida, independente de como ela ande, independente de como ela esteja correndo. Lógico, se afasta do mal. Se afaste de tudo que te leva para longe do teu Senhor. Por quê? Porque nós não sabemos o dia que Ele vai voltar. Ele vai voltar amanhã. Existe uma passagem no livro de Lucas que diz assim, e se ainda hoje, ou melhor, ele diz, louco! E se ainda hoje te pedir a sua alma, e se ainda hoje o Senhor descer aonde você está, porque você pode estar aqui de corpo presente, mas aonde está o seu coração? Entende isso, igreja? É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos fazer, e o povo tem que entender que não é a mentira. Porque então todos conhecem o pai dela. E não é o estar de corpo presente, mas é o estar de coração entregue puro para aquele que te chamou e te deu vida. O que nós queremos não é que vocês estejam aqui o tempo inteiro, aqui adorando, sim. Esse é o propósito. Adorando a Ele. Mas o que nós queremos principalmente a todo tempo, isso é o que o Senhor quer, é que você conheça a verdade, e a verdade te liberta, e aí você possa viver o que realmente o Senhor quer para a sua vida. Que amanhã Ele venha e te encontre com o coração puro, preparado, e não ajuntando para si tesouros, e não ajuntando para si coisas que podem enferrujar. Mateus 6. O que me adianta? Quantas histórias nós vimos de pessoas juntar dinheiro, guardar embaixo de colchão, guardar em parede, guardar nisso e aquilo. Um certo dia choveu, levou tudo. Um certo dia choveu, o colchão molhou, acabou o dinheiro que estava lá embaixo. Um certo dia aconteceu algo que eu acho tremendo. Se eu não me engano foi em 2018. Ou foi 2008. Simplesmente milhares de pessoas dormiram milionárias, acordaram pobres. Porque uma bolsa de valor enfiou. Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O que o Senhor quer é que você conheça a verdade e se liberta. O que o Senhor quer é que você entenda o verdadeiro propósito da criação. O verdadeiro propósito, o que nós precisamos entender é que já está tudo preparado, já houve algo no céu. Já aconteceu.
E Jesus naquele momento se entregou por mim e por você, porque Ele teve que descer para viver uma vida como eu e você, uma vida como a nossa vida. Só que Ele precisou passar por uma coisa, um sacrifício muito maior, para que o peso da morte não estivesse sobre nós. Ele precisou morrer para que Paulo chegasse um certo dia na igreja e olhasse para a porta e visse o próprio Satanás em pé nela. Conjecturando, amém? Mas é o que a palavra diz. Imagina, o inimigo em pé na porta, vendo o pastor pregando aqui. Assim aconteceu com Paulo. E ele olhava para ele e dizia: aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Sabe o aguilhão? Aquela foice que nós conhecemos em desenho, que ele pega e arranca para matar a nossa vida, que com exemplo fala para tirar. Então, Jesus arrancou naquela cruz da mão da morte. Ela não tem aquele aguilhão mais, ela não pode mais contra a sua vida. Você não vai morrer, porque Cristo já venceu a morte. Aleluia! Já venceu naquela cruz. Por você. Por você. Por você tudo isso aconteceu. Por você, Ele se entregou naquela cruz. Por você, em meio à criação, imagina Deus olhando para Noé, dizendo: Noé, eu nunca mais vou acabar com a terra, com o dilúvio. Nunca mais. E Noé, para te provar que não estou mentindo, porque Deus não quis provar, mas mostrou para Noé, e fez assim: colocarei no céu um arco. Tá difícil de ver um arco-íris, né? Mas vira e mexe a promessa, ela se levanta. Vira e mexe a promessa aparece. E toda vez que eu vejo aquele arco-íris, eu entendo que o Senhor está dizendo para mim e para você: eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho guardado cada um de vós. A única coisa que o Senhor só está esperando de mim e de você é adoração, é louvor. É que você se coloque como atalaia. É que você vá e traga almas, salve almas. É como mesmo nosso pastor até diz: não precisa encher aqui não. Não quer, porque vai lá fora, faz uma vida se render a Jesus Cristo no meio da rua. Ele vai estar lá com você, Ele vai estar vendo. É lá no meio da rua. O que nós queremos, e o Senhor pede para nós, é que nós estejamos aqui nessa noite, que você pregue a verdade, somente a verdade, e que essa verdade que liberta, faça com que você ganhe almas, e essas almas vá para o reino de Deus. Eu digo e termino: como não seria a alegria do Senhor, se Ele não olhasse em volta de toda a terra, e não visse tanta placa com diversos nomes? Como seria a alegria do Senhor, se Ele olhasse para todas as igrejas, e não visse placa nenhuma? Ambientes abertos, em todos os lugares, mas sendo um só corpo. Nós somos corpo de Cristo. Hoje nós vivemos dessa forma: Ministério, Família e Reino. Você já ouviu falar outros nomes de igreja? Porque hoje acontece dessa forma. Por quê? Porque muitos se levantaram desde lá de trás para pregar a sua verdade. E hoje Deus levanta profetas de verdade para pregar a sua verdade. Você foi chamado e escolhido por Deus para pregar a verdade dele. Se você está aqui nessa noite, um propósito na sua vida Deus tem.
Se você está aqui nessa noite, algo na sua vida Deus tem preparado. E isso não quer dizer e nem corresponde ao seu estado físico de vida ou social, mas do seu coração. Então, de verdade, igreja, vem para a igreja para adorar o Senhor. Vem para a igreja para honrar o santo nome do Senhor. Porque desde do céu e após a criação, que é o que nós conhecemos, Ele só tem pensado em vós. A palavra do Senhor Jesus.